nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor está em São Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés, em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho vem relatar quando Jesus convoca os 12 discípulos e colocam eles agora a começar a missão de anunciar o Evangelho. Um pouco antes, Jesus ele acaba de sair de muitos relatos maravilhosos em que os apóstolos estavam com eles, andando com ele, aprendendo com ele, vendo que Deus é capaz de fazer, operar milagre através da vida de Jesus. Porém, eles estão estudando, Jesus está ensinando eles para quando chegar este momento aqui, eles fazerem a mesma coisa. Então eles veem quase que eles naufragam no mar, onde que Jesus vem e salva eles. Eles veem um pouco atrás, onde Jesus cura uma mulher que há 12 anos havia sofrido de fluxo de sangue, e também cura uma menina chamada filha de Jairo, aonde ela está doente e ela morre, e Jesus, ao chegar, Jesus ressuscita aquela menina. Então os discípulos, eles viram tudo isso e um pouco mais ainda. Só que agora, como um bom aluno, como tem um aluno que anda atrás do mestre, aprendendo, vendo como que funciona, agora como um bom aluno, eles vão sendo colocados a caminho. Então Jesus convoca eles e fala e dá-lhes poder e autoridade contra os demônios, autoridade para curar pessoas. Porém que tem aqui uma grande objeção em que Jesus fala com eles. Por quê? Para se colocar a caminho do Evangelho, a propagar o Evangelho, a fazer curas, a levar a palavra do Senhor, a levar a boa nova, é preciso ficar algumas coisas para trás. Então Jesus fala com ele: não levei bastão, nem alforje. Alforje é como se fosse uma bolsa de couro, aonde ela pode ser colocada na cintura, ou também pode ser também uma mochila como uma de costas, alguma coisa do tipo uma sacola, aonde possa ser colocado materiais, ser colocado dinheiro. Então Jesus fala com eles que algumas coisas têm que ficar para trás. Eles não vão levar nada, nem dinheiro, a túnica é só uma, o calçado é só aquele que estão com eles, porque Deus quer ensinar eles, ao meio do caminho, viver da providência do Senhor. Jesus, quando nos envia uma missão, Ele quer nos ensinar a pregar a palavra dEle, mas também Ele quer nos ensinar a viver a palavra dEle. Então os discípulos agora eles são convocados a isso, a levar a palavra, a curar os doentes, a expulsar demônios, mas também eles vão vivenciar a palavra, que é o quê? Viver pela providência de Deus. Jesus fala: não leveis nada, porque se eles levam algum tipo de bolsa, aquela bolsa, pelo meio do caminho, eles podem ir encontrando algumas coisas, eles podem ganhar algumas coisas que eles vão estar colocando dentro da bolsa, e aquela bolsa ao longo do caminho, ao longo das suas viagens, das suas missões, uma certa hora ela vai pesar. E quando a bolsa pesa, dependendo do que tem na bolsa, eles vão olhar para a bolsa e vão olhar para o Evangelho e vai decidir ficar com aquela bolsa e voltar para trás. Aquela bolsa vai ser tipo que uma armadilha para eles a não continuar a propagar o Evangelho. Por isso que quando nós colocamos a caminho do Senhor, nós somos chamados a deixar algumas coisas para trás, ou até mesmo tudo. Porque aquelas coisas, se nos acompanhar durante o caminho, uma hora no meio do caminho, no meio do trajeto, ela vai nos atrapalhar. Nós vamos olhar para aquilo que está conosco, seja um dinheiro, seja algum tipo de roupa, seja alguns costumes. Nós vamos olhar para aquilo, e aquilo ali vai ser como que uma armadilha para que eu volte para trás e não continue a missão de Jesus Cristo. Então Jesus quer ensinar isso para eles. Não vão levar nem alforje, nem pão, nem dinheiro.
Eles poderiam perguntar: Senhor, mas de que nós vamos viver? O que nós vamos então fazer? Então Jesus, ele põe eles em caminho para que eles possam vivenciar a providência, o que é realmente ser um missionário, o que é realmente confiar na providência de Deus ao longo do que você está fazendo para Ele. Então Jesus fala: em qualquer casa em que entrares, permaneceri até vos retirar do lugar. Eles chegam a uma certa casa, aqueles que o acolhem, eles chegam, ficam ali durante um tempo ou durante alguns dias, mas os dias que eles estão ali, eles vão propagar o evangelho naquela região e depois voltam para dormir. Então, eles são chamados ao quê? A comer ao que o povo dá. Se derem pão, eles comem pão. Se não derem pão, eles não comem pão. Então, essa é a providência que Deus está ensinando os seus discípulos a viver. Jesus, no início do seu ministério, ele tem 72 discípulos. Só que aqui agora ele só tem 12. Por que ao longo dessa caminhada com Jesus, ao longo desses 3 anos, 72 já não está com Jesus mais? Porque Jesus enviou 72 lá no início, e os 72 parte em missão, mais os 12 discípulos. Mas ao longo do caminho, alguns dos 72 vão ficando para trás, aonde só resta os 12 discípulos. Por quê? Às vezes, muitas pessoas vão caminhar com Cristo, mas vão querer andar com Cristo, vão querer propagar o evangelho, mas levando bagagem atrás de si e não vão aguentar. Uma hora aquela bagagem vai pesar, uma hora aquele vício vai chamar, uma hora aquela vida em que ele levava no mundo ou de outra vontade, uma hora vai chamar ele a voltar para trás, aonde só restou os 12 discípulos. Porque é vocação. Quando você se põe em caminho do Senhor, você tem que ter uma certeza que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Se eu não abrir mão de tudo, se Deus não me pedir tudo e algumas coisas Ele me pedir, eu abrir mão de algumas coisas, ao longo do caminho, mais coisas vai ter que deixar para trás. Seja até família, seja até relacionamento, seja amizades, seja algum serviço, seja alguma coisa. Nós temos que estar preparados a largar coisas perante ao caminho que nós seguimos com Cristo. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele entende que aquilo que você faz hoje, que aquilo que você veste hoje, que aquilo que você usa ou que você carrega consigo hoje, lá na frente, vai ser uma pedra de tropeço para você. Então, por isso que Jesus fala com eles: não leveis nada. Não leveis nada, tampouco tenha as 2 túnicas, nada, mais nada. Porque vocês vão aprender a viver na providência. Vocês vão aprender o que é ser missionário. Vocês vão aprender realmente o que é pregar a palavra e viver a palavra. Então hoje Deus fala isso com eles hoje. Então eles partiram indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Não sabemos aonde eles andaram por si só. Nós sabemos que esses 12 discípulos eles andaram por muitos lugares. Não sabemos a quilometragem, não sabemos como, não sabemos se eram lugares bons ou lugares ruins, não sabemos se eles apanhavam ou não, mas o que nós sabemos é que eles continuaram até o final com Cristo. Mas por causa dessa missão, mas por causa disso que Jesus fala com eles: não leveis nada, ou seja, não seja apegado a nada. Porque se você for apegado às coisas do mundo e apegado à palavra de Deus, infelizmente as coisas do mundo vão falar mais alto. Infelizmente as coisas do mundo vão nos atrair mais do que a palavra de Deus. Por isso que é importante nós sermos de coração voltado totalmente a Deus, sermos o coração voltado totalmente à sua palavra, não às coisas que você carrega hoje. Se você hoje anuncia a palavra e carrega coisas consigo, esteja preparado para que quando Jesus te pedir aquilo, você tem que estar preparado para largar aquilo. Você tem que estar preparado a todo momento de abrir a mão das coisas que nós vivemos hoje, seja elas boas ou seja elas ruins. Deus, Ele sabe do que nós necessitamos, Deus sabe do que você precisa. Talvez hoje Deus pede o seu serviço e você não concorde com isso, mas Deus sabe do que você necessita. Muitas vezes nós vamos viver não com aquilo que eu quero, mas com aquilo que eu preciso. É diferente. É diferente de eu ter aquilo que eu quero, o que eu quero, e de eu ter aquilo que eu preciso. Para a sua sobrevivência, para a sua conversão,
para a sua santificação. Tem coisas que Deus pede para que nós larguemos, até mesmo para a nossa santificação. Talvez aos seus olhos você fale, mas isso não me prejudica, isso não prejudica ninguém, mas lá na frente, uma hora ou outra, aquilo vai se tornar uma pedra de tropeço para você. Então hoje, Deus nos pede isso: se bote a caminho, mas não leveis nada. Ou se levar, esteja preparado para abrir mão daquilo que você carrega, porque o que nós devemos levar até a nossa morte, até o nosso túmulo, é a palavra do Senhor. É a única coisa que vai prevalecer até o final conosco, é a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês e Nossa Senhora interceda por cada um de nós.